Ela aqui, tadinha, hoje ela bateu a cabeça, ficou totalmente desnorteada, né, Fê? Mais desnorteada do que já é, né? Tadinha. Olha só, eu tô aqui. eu não tô vendo você, meu amor. Que Agora isso, eu tô gente? vendo. Deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio. Nós já voltamos aqui, hein? Fiquem aí, são 11 horas e 25 minutos. Ô, Antoninha, deixa eu te fazer uma pergunta, minha gata. O que é feminismo para você? Feminismo, para mim, Paulo, eu sou a personificação do feminismo. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que se apresenta bem, da melhor forma possível. É uma mulher que não tem raiva de homem, é uma mulher que entende que um completa o outro, né? E uma mulher também que tem um monte de amigas lésbicas e que não sentem a menor necessidade de ter um marido. É uma mulher que é pai e mãe. É uma mulher que não se vitimiza e é uma mulher que não entende o feminismo como não depilar, por exemplo, as axilas, não tirar o sutiã e sair na rua com os peitos de fora balançando, dizendo que é feminista. É uma mulher que disputa o mesmo cargo com o homem sem se vitimizar, entendeu? Isso para mim é feminismo. O seu sovaco tá em dia. Tá? Não, só para entender. Perfeitamente. Belo sovaco, hein, Antônia? Mas olha só, Paulo, desculpa. O meu filho tá lá no quarto assistindo o programa e falou assim: mamãe, solta o cabelo que você tá parecendo essa mulher aí que o tio Felipe falou. Eu falei: que mulher é essa, meu filho? Aí ele falou assim: essa mulher é a mãe de santo, a mamãe Antônia. E aí confundiu a mãe tudo. Antônia, de algum soroquê. A mãe Antônia, ele acha que é uma outra mulher, a mãe Antônia, uma outra mulher. E mandou soltar o cabelo. É a mãe Antônia de algum choroquê. Façam sua consulta, ela joga búzio, tira tarô, ela é maravilhosa, ela faz tudo que... Ela vê a sua vida num copo d'água. Ela volta com seu amor em 30 dias, é uma loucura. Se não voltar, devolve o dinheiro. E ela, se não voltar, não sei se ela devolve, mas que ela te pede desculpa, isso. E dá pra parcelar em 10 vezes sem juros. Já foi, hein, Paulo? Paulo tá sabendo. Mãe Oxum, já foram na mãe Oxum? Ela tem vários, né? Ela tem uma legião de orixás. Ela é articuladíssima. Mas não vamos entrar nisso. Olha só, turma, são 11 horas e 27 minutos. Agora melhorou. Agora é a mãe Antônia de Inhaçã. Não, querida, agora é a Janja, gata paranaense. Maravilhosa. No nosso sofá nós vamos receber duas mulheres aqui, a Juliane Galo e a Camila Pastório, para a gente levantar justamente esses temas polêmicos envolvendo o papel da mulher na sociedade. Está começando neste momento no Morning Show desta segunda-feira, o ringue desta semana. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Tem que ter cadeia. Vejam só. Mas vocês vieram aqui para se bater, né? Lógico. Tudo bem, meninas? Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Muito bem-vindas. Bom dia. Obrigada. É uma honra estar aqui entre vocês para falar sobre um tema tão importante e tão assim, que é levado como um sensacionalismo, mas que a gente precisa abordar de uma forma mais, vamos ser civilizadas, de uma forma saudável, mas para que a gente troque essas ideias e a gente leve a reflexão. Gravidíssima, né? Na verdade é que eu tô em dose dupla, duas mulheres. Esse sofá é tão baixo. Não sou coitada. E esse sofá é tão baixo que é quase um Papa Nicolau. Quando eu vi ela, eu falei, esse ringue não está equilibrado. São duas mulheres contra uma. São três. Escuta, eu fiz essa pergunta para Antônia, quero entender de vocês, vou perguntar para a Mandinha também daqui a pouco, o que é feminismo para vocês? Porque tem várias interpretações disso na sociedade. O que é para você? Bem, na verdade o feminismo, ele surgiu como um movimento social em busca de direitos iguais entre homens e mulheres. Como eu falei para vocês assim no início, eu entendo que hoje o feminismo ele esteja sendo usado de maneira pejorativa e até para fazer uma separação entre mulheres. O feminismo ele tem várias vertentes, mas como a Antônia mesmo estava falando aqui na abordagem, o objetivo dele, na verdade, é fazer com que a mulher tenha um empoderamento feminino e consiga galgar entre as questões de educação, de direitos, de saúde, de liberdade sexual e que ela consiga ter o mesmo direito dos homens. Perfeito. Vamos receber quem nos acompanha pelo rádio, Mary? Já chegamos ou ainda não? Daqui a 10 segundos. Aí, nesse momento, o apresentador é obrigado aqui. Se eu passo para a próxima, eu vou ter que interromper no meio, Fê. E aí fica muito chato. Não acha? E aí, quando interrompe, é ruim.
Exatamente. Nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 11h29 para você que sintonizou agora na Pan. A gente está iniciando aqui o ringue dessa semana. Hoje o papo é sobre feminismo e as diferentes interpretações do papel das mulheres na sociedade, com duas especialistas, certo? O que é feminismo para você, meu amor? Exatamente como a Juliane falou, só que eu não me sinto representada pelo feminismo, porque enquanto o feminismo, todo esse radicalismo que ele traz, ele prega o homem como rival da mulher, a maternidade como um peso para a mulher, o ser mãe, e a libertinagem sexual como uma liberdade para a mulher, eu não me sinto representada nesse ponto. O que eu vejo como feminismo foi uma luta das mulheres a fim de terem um direito na sociedade. Até esse ponto, eu concordo e eu acho que foi muito justo. Mas a partir do momento que as mulheres perdem esse controle, vão para as ruas queimar sutiãs com os pelos e nessa competição com os homens e querendo também de alguma forma destruir o papel da família tradicional, não que outras formas de família não sejam importantes e interessantes também, mas um filho quando nasce, e eu até faço essa pergunta para Juliane, você não acha importante o filho ter essa presença masculina, feminina, paternidade, feminilidade, mãe, pai, né? É muito importante isso. O que eu vejo do feminismo hoje é que ele tenta desconstruir, quebrar essa forma de família tradicional, né? Então, por esse ponto que eu falo, o feminismo hoje possibilitou que eu estivesse aqui, conversando com vocês, expondo a minha opinião, expondo o meu trabalho. Porém, até certo ponto, quando ele chega nessa parte tóxica, eu já coloco um passo atrás. Eu entendo, mas discordo. Por quê? Porque, assim, na verdade, o movimento feminista, ele quando surgiu para que a gente tenha... para que nós tenhamos direitos. Por exemplo, as mulheres tiveram que lutar para poder usar calças. O movimento feminista, ele começou para que as mulheres conseguissem ter uma inclusão e acesso à educação, por exemplo. Aí elas tiveram que lutar para poder entrar nas escolas, porque as mulheres não podiam estudar antigamente. Então as mulheres tiveram que lutar para ter acesso às universidades. As mulheres tiveram que lutar para ter direitos trabalhistas. Se você coloca o nosso direito, e depois o movimento mais importante, que na verdade foi o sufrágio, que é o direito ao voto, das mulheres serem eleitas. Então, assim, todos esses movimentos, eles surgiram a partir de mulheres que pensaram fora da casinha e que elas foram ali caracterizadas como feministas. O termo feminismo surgiu lá em 1800, mas foi um termo caracterizado para essas mulheres que lutavam contra essa questão familiar, de uma certa forma, daquela estrutura machista e patriarcal, que existe até hoje de uma certa forma. Então, elas foram denominadas mulheres feministas. Com isso, o que aconteceu? O feminismo ele foi passando e foi tendo uma evolução ao longo dos anos, né? Então, a gente conquistou o direito ao voto, mas não faz nem 100 anos que isso aconteceu. Então, assim, hoje nós temos uma representatividade política que é ínfima, perto da representatividade masculina. O homem, ele é visto como o dominante dentro das relações, como a pessoa que tem força dentro da família. Isso está até dentro do nosso Código Civil. Então, a gente teve uma alteração, na verdade, em 2002, né, que tratava como pátria o poder, e hoje é poder familiar. Então, assim, o homem sempre foi visto como a força dentro daquela família. Perfeito. Seguindo nessa tua linha, só para não perder o gancho que você deu agora, quem deve pagar a conta, o homem ou a mulher num restaurante? O homem. O homem? Lógico que o homem. É isso, Ju? Então, na verdade, eu acho que tem que ter um acordo entre as partes. Hoje, a gente não tem mais esses homens. Quando eu vejo você falando, eu já vi o seu conteúdo sobre a questão da mulher, tem a questão feminina, sobre a mulher, ela se impor e receber gentilezas do homem, da mulher, ela se colocar nessa condição. Isso ela não vai de encontro com que a mulher luta pelos seus próprios direitos. Por quê? Porque a gente precisa se impor numa sociedade, claro. A gente luta pelos nossos direitos, a gente tem que ajudar a pagar a conta em casa. Hoje, 48% dos lares brasileiros, as mulheres são arrimo de família, porque elas precisam contribuir para pagar as contas. Então, automaticamente... Mas a gente... Eu acho que o homem, a gente não tem... Desculpa, assim, mas a gente não tem mais nem homem suficiente para fazer esse papel dentro da sociedade.
Como se chama mesmo? Desculpa. Faz permuta, meu. Como você chama mesmo? Desculpa. Camila, quando eu gostei da sua retórica, enfim, mas quando você traz essa história que o homem tem que pagar a conta, você não acha que você está incentivando ainda mais o machismo? Isso não é uma história que talvez possa ficar realmente ali na decisão, você paga, eu pago, e não que seja uma obrigatoriedade masculina? Por que tem que ser obrigatório, né? Por que tem que ser obrigatório? Porque você tem esse discurso, você veio com esse discurso bacanudo e tal, e de repente você fala, não, o homem tem que pagar. Mas quando você fala isso, que o homem tem que pagar, você está entregando para ele o machismo de bandeja, cara. Eu entendo a sua pergunta e quando você faz ela vai diretamente ao oposto do que a Juliane falou. O fato de nós, hoje na sociedade, vermos de forma geral o homem como mais forte faz com que esse homem se enfraqueça cada vez mais dentro dos papéis que ele deva cumprir. Então, o meu discurso, ele é muito tradicionalista e conservador. Sim. Então, dentro da minha linha de trabalho, o que eu vejo como as características masculinas? O homem que é o provedor, que é o líder da família. O homem que é capaz de fazer de tudo pela mulher a ponto dessa mulher aceitar ser submissa a um homem. Mas que mulher que não será submissa a um homem, a esse homem que é capaz de dar tudo por ela, a um homem que é capaz de amar. Então a submissão, ela vem aliada com entender que o homem comanda a situação, mas que esse homem é capaz de deixar as próprias vontades dele abaixo em prol da sua família. Então, nessa questão de contas... Fala, Antônia. Que horror. Ela não tá gostando, Camila, dessa tua fala. Pelo amor de Deus, Camila. Tô ficando nervosa, Camila. Vai, Antônia. Descabela, meu amor. Eu tive 4 casamentos. Em 2 deles, por muitos meses, eu paguei as contas de casa porque o meu marido não estava podendo. Tá? Eu vou te citar um exemplo. Eu tive um marido lutador. Então, quando ele perdia a luta, ele voltava para casa sem dinheiro. E quem pagava as contas, quem fazia tudo era eu. Quando esse homem ganhava a luta, ele falava, agora é tudo comigo mesmo. Então, eu acho que é isso, essa obrigação. Agora, tive maridos ricos, tive 2 maridos bem de vida, e que eles não me deixavam encostar a mão na carteira. Eu vou fazer o quê? Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora essa coisa de, não fala a palavra submissão aqui não, Camila, que eu fico louca. Está na Bíblia, na Bíblia. Mas está na Bíblia, mas está no papel, amor. Na vida real não é assim que funciona. Mas Antônia, de hoje, pelo amor de Deus. Fala. Antônia, quando nós falamos a gente pode... Peraí, deixa eu só responder. Obrigada. Quando nós falamos sobre isso, que foi a pergunta que o Paulo fez, ele estava falando sobre um primeiro encontro, quem paga a conta? Eu, Camila, como sou mentora de mulheres solteiras, mulheres que estão à procura de um relacionamento, mulheres que buscam esse homem, como a moda antiga que nós falamos, né? Um homem protetor, um homem líder, um homem que cuida da sua mulher, que protege, é visto como um ato de gentileza o pagar a conta. Agora, dentro de um casamento, os dois são um. As contas passam a serem criadas e compartilhadas. Eu não entendo. Por que as contas compartilham e a conta do restaurante não? Mas é um ato de gentileza. Assim como a mulher vai se arrumar, vai se prestar, o homem é como uma conquista. Ele está conquistando a mulher. É um ato de gentileza, de cavalheirismo. Você disse o seguinte, está na Bíblia, né? Assim, eu acho que era legal a gente separar a religiosidade da cultura, sabe? Porque senão a gente fica num papo que daí vai para um outro lugar. Gente, não é só... Mas eu discordo em alguns aspectos. Eu acho que essa questão da mulher tradicional, por exemplo, eu acho que isso, por exemplo, a Amanda é uma mulher de direita, é uma mulher conservadora e nem por isso ela acha que o homem talvez tenha que pagar a sua conta ou pagar a sua conta. Deixa eu só fazer um break para quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11h38, nós já voltamos por aqui. E para você que está na TV, a gente segue. Fala, Mandinha. Bom, vamos lá. Eu acho que no primeiro encontro é um ato de gentileza, sim, aí eu vou concordar com ela. É um ato que, assim... Sim. Não é? É um ato de gentileza. Não, num primeiro encontro, talvez sim. Virar regra. Você foi convidar, o rapaz te convidou para jantar. Então, ele está te convidando. Então, é ok ele pagar a conta. Claro, num relacionamento, às vezes, igual ela colocou, um ficar doentado e tal, e tudo bem. No primeiro encontro, eu acho que é ok pagar a primeira conta, sim, porque é um ato de gentileza, né?
Isso é eu um entender pouquinho uma polêmico. coisa. Por exemplo, ela falou sobre o processo de conquista, mas então a conquista se dá pelo dinheiro. Óbvio! Você tá brincando? Não existem outros valores mais importantes. Mas você tem alguma dúvida, mano? Então, por exemplo, se você conhece um cara que você ficou louca pelo cara, de repente, aí o cara tá desempregado, não tá podendo gastar, você leva ele... Mas ele, que se ele me convidar, ele vai pagar. Amanda Vettorazzo, ou então você... Camila e a nossa queridíssima Ju e Antônia Fonseca. A dúvida que eu vou jogar aqui na mesa é a seguinte: um cara com um Fiat Uno chega pra vocês e fala, vamos sair. Mas o Fiat Uno não tem um ar-condicionado. Nós estamos no mês de janeiro, está 37 graus na cidade do Rio de Janeiro. É aquela coisa louca, vamos sair com o Fiat Uno. E o cara de Porsche, meu querido Mano Ferreira, também faz o mesmo convite. Vocês vão se interessar por o quê? Desculpa, isso nem precisa nem ser mulher. Não precisa nem ser mulher. Primeiramente. Ele vai ter um... Vamos colocar, os pingos nos... Não, pra começar. Pra começar. Primeiramente. Se é um gostoso, eu levo do Fiat no meu carro e acabou a história. Não, é isso que eu ia falar. Pra começar, no primeiro encontro, eu nem entro no carro de ninguém. Eu vou com o meu próprio carro. Pra jantar, então nem vou entrar num carro de uma pessoa que eu não conheço. O que eu iria falar é o seguinte: se eu nem conheço esse homem e ele chega no assunto de falar eu tenho um Porsche ou eu tenho um Fiat Uno, já demonstra que é o homem que está querendo mostrar o que ele tem e não quem ele é. Então já é um ponto pra não aceitar sair com esse homem. Ele tem que mostrar os seus valores, as suas virtudes, o homem de verdade que ele é e não a posse que ele tem. Mas há valores que impressionam. É engraçado esse discurso Nem todas dela. as mulheres. É engraçado esse discurso dela, mas ao mesmo tempo é contraditório. Porque você fala que um homem precisa pagar a conta, mas depois ele não pode mostrar o que ele é ou o que ele tem. Se um homem chegou lá no restaurante, pediu a conta, falou, você pode ver a conta e a maquininha e tal. Aí o cara pega a conta, ele recebe do restaurante. Aí o que ele faz? Câmera close, meu querido cameraman. O que ele faz com a conta? Ele pega e faz assim, ó. Tudo bem, Camila? Pra você a conta aqui, ó, pra você pagar. O que você faz na hora? Eu pago inteiro e falo muito obrigada pelo jantar, mas a gente não sai mais. Porque Mas e se ele é uma pessoa que não tem dinheiro para pagar? Então ele me convide para ir num restaurante ou num passeio no qual ele possa prover aquele momento. Pagar. Tá certo. Aí tá certo. Eu tenho dois irmãos. Eu tenho dois irmãos pequenos, dois adolescentes. E a criação que eu recebi é a mesma que os meus pais dão para os meus irmãos. Então eu estava lá dias atrás, meu pai falou assim, um tem 13 anos e um tem 17. Meu pai falou, olha, quando você for levar alguma menininha para você tomar sorvete, vai você pagar o sorvete dela. Não necessariamente o sorvete. O sorvete é um pouco barato, né? Não é parâmetro. Mas eu falo assim, exato, entendem? Não, sim. Ju, por favor. Não, eu acredito que hoje em dia não esteja mais assim. Eu acho que as pessoas saem, elas falam, vamos dividir a conta? Esse é um das conversas, até pelas... Eu sou casada, mas eu tenho muitas amigas que são solteiras, que saem, que estão aí, né, procurando ter um relacionamento. E, em regra, dentro dessa determinada... Eu digo até dentro de uma determinada classe, que é o que eu gosto de abordar, né, gente? Quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que sair um pouco fora da bolha. Então, quando você está falando sobre mulheres mais elitizadas, que possuem mais dinheiro, automaticamente você já procura uma pessoa que tem a mesma compatibilidade que você, que também possua o mesmo estilo de vida. É muito difícil uma pessoa que tem vários acessos, que já tem privilégios, sair com um cara que não tem nada. Isso é muito difícil. É até difícil ter essa compatibilidade. Então, dentro das classes específicas, as pessoas elas acabam tendo uma abordagem diferente. Então, assim, a gente percebe até pelas pessoas que têm esse comportamento e que querem que pague a conta e que vão avaliar se o carro é bom ou se não é, uma classe específica que elas estão. As outras dividem a conta e as outras pagam o marido. Só receber quem nos acompanha pelo rádio, turma, são 11 horas e 43 minutos. A gente está com o ringue aqui. Toda segunda-feira tem ringue na programação da Jovem Pan, dentro do Morning Show, e hoje o debate é sobre feminismo. Certo, posso girar um pouquinho esse assunto? Porque ficou muito preso no jantar e é algo muito pequeno e relevante ao tema. Então aumenta a relevância do tema. Aumenta a conta. Vamos lá. Bom, a luta do feminismo, eu discordo que, enfim, foi uma luta só por mulheres, se a gente pegar a história, teve homem ali no meio, teve classe política, mas vamos deixar o passado. A luta feminista hoje, mulheres trans
elas não estão agora ocupando espaço de mulheres biológicas? E assim, qual é a postura do feminismo hoje nesse Eu achei engraçado debate? a Amanda dizer, vamos fazer um tema mais abrangente. Aí vamos pegar mulheres trans que são 0,0... Não, daí você já tá indo, sim, mas daí eu acho que você já tá indo para um outro rolê. Não, mas dá pra explicar. Posso explicar só isso rapidinho? Ó, essa questão, eu vou dar só uma pinceladinha sobre o que você falou do passado, porque obviamente elas precisavam de homens para construir isso, e até hoje nós precisamos, porque todas as leis, tudo que é de aprovação precisa passar pela classe política. A classe política é predominantemente masculina. Mas se não fossem esses movimentos em que as mulheres colocassem ali as suas vontades, elas não teriam acontecido. Então não tem como funcionar sem homens, mas a gente precisa de mais mulheres na política. Se fosse igual, elas também teriam uma participação igual, e lá atrás não era assim, porque nem podiam participar. Quanto à questão de mulheres trans, entra numa outra questão do feminismo. O feminismo, ele tem algumas vertentes. Por exemplo, o feminismo liberal, que foi um dos primeiros que aconteceu. Então, assim, eram por mulheres de classe alta, que lutaram por determinados direitos. Nós temos um feminismo que é considerado um feminismo meio que de classe, que fala um pouco sobre a questão do capitalismo em si, que a questão da opressão da mulher está vinculada ao capitalismo. A gente tem o feminismo radical, que é esse que quase ninguém curte, que é um feminismo que ele tenta apagar a questão do gênero, que é onde as mulheres não se depilam, elas se vestem de uma forma que você não sabe se é homem, se é mulher, cada um independente do gênero, que é um feminismo mais radical, mas é uma pequena parcela. E a gente tem um outro feminismo, que é esse feminismo interseccional, que chama, que é onde entra a questão das mulheres trans, que é onde entra a questão de feminismo... do feminismo negro. A gente tem essa outra pauta que abrange uma categoria menor. Essa categoria menor, ela precisa de representatividade para falar. Então, assim, é uma parcela muito pequena que não interfere diretamente na luta do feminismo e nem nas questões do feminismo em si. Ela luta por uma classe específica. Precisa de políticas públicas, precisa de representatividade e precisa de estudo. Eu falo que o que falta muito no nosso país é a questão do estudo em relação a esses critérios específicos para a gente saber o que pode ser aplicado ou não. Então, a gente muito se discute, por exemplo, vou até falar sobre um tema polêmico, sobre o aborto. Um exemplo, é uma pauta feminista o aborto. Mas, desculpa, mas o nosso governo não consegue operar nem fimose. Então, assim, como que a gente vai colocar essa pauta dentro do SUS? Eu acho que é uma coisa relevante, mas a gente usa isso como um sensacionalismo para poder fazer uma divisão política, para a gente abafar movimentos em detrimento de questões políticas separatistas, mas não necessariamente é uma pauta que caiba numa relevância dessa forma. Eu acho que o direito da mulher, ele ainda tem muita coisa ainda que precisa acontecer dentro dessa pequena parcela. Mas, Juliane, você percebe que esse sensacionalismo do movimento feminista mais tóxico, que eu chamo, vende mais essa narrativa do que o feminismo tradicional? Porque as pessoas que não têm tanto esclarecimento como você, que trabalha com isso, que é uma ativista dos direitos das mulheres, elas entram lá nas suas redes sociais, lá no Instagram, e elas se dizem feministas e elas concordam com o tema que abortar é uma liberdade, é um empoderamento feminino, que sair nas ruas como elas bem quiserem, meu corpo, minhas regras, libertinagem sexual, é normal. Então, as pessoas que não têm tanto esclarecimento sobre o tema, elas acabam pegando essas vertentes e tomando como verdade. Então, por isso que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós usamos esse tema do feminismo, porque as pessoas não têm tanto conhecimento. Então, existem várias classes do feminismo, ok, mas existe um bolo todo do feminismo, né, para quem tá ouvindo a gente. O feminismo existem várias subclasses, igual você colocou, ok, mas no modo geral, por exemplo, o feminismo se cala a mulheres trans competindo junto com mulheres biológicas. Aborda isso também. Aborda isso também, né? Então, assim, o feminismo como um todo defende o aborto. Exato. Que eu acho que é uma coisa que, ok, se a gente pensar em aborto há 100 anos atrás, quando a gente não tinha métodos contraceptivos, hoje em dia, para mim, é um retrocesso. Né? Hoje em dia, a gente tem que falar de DIU, a gente tem que falar de métodos contraceptivos e não de morte de bebês. Então, é uma coisa que, assim, isso daqui é dessa caixinha, mas é um bolo todo. E o silêncio do feminismo de mulheres trans, tudo bem, é 0, alguma coisa, mas existe. Ganhou a Miss agora num país europeu
é uma mulher trans, melhor nadadora, uma mulher trans. Então isso acaba tirando do que vocês próprios... Uma mulher trans, mas eu não acho justo uma mulher trans competir com outras mulheres. Então, é isso que eu falo. Por que eles não colocam uma outra categoria, então? Sim. Porque é impossível... A terceira categoria. Isso, é impossível, é biológico. A nossa força competida com a força de um homem, independente de qual orientação sexual ele decidiu ter, é completamente diferente. E está ocupando os espaços de poder. Exato. E a mídia está colocando... do esporte tem que olhar a competitividade, meu. Se detonar a competitividade, acabou essa história. Varia conforme a modalidade, né? É competitividade, é esporte, é beleza, é tudo. Então, está roubando um lugar, está vindo como algo normal, sendo que não é. Agora, meninas, posso inserir um outro tema aqui interessante, meu querido Felipe Campos, que vocês sabem, né? Eu, Felipe e Antônia, a gente tem uma liberdade entre nós três, principalmente, né, Fê? Sim. Que é um pouco, assim, até perigosa, ao meu ver. Perigosa em vários aspectos. Mas eu queria falar sobre relacionamento aberto, porque essa modalidade tá pegando. Nós três aqui, nós temos um, né, Fê? A gente, abre de vez em quando a gente fecha tudo entre nós. Não, às vezes a gente abre, às vezes a gente fecha. Mas a gente está colocando até humano agora. A gente começou a experimentar humano. Rodas liberais inovadoras. Humano ainda não, porque eu acho que tem que ter uma sintonia um pouco mais fina. Você foi excluído do rolê. Sabe como é que é? Mas assim, mano, nós estamos abertos, né, Fê e Antônia? Sim, lógico. É uma inserção, caso queiram, né? Mas é processo seletivo aqui também. É uma vez xindolelê, outra vez xindolalá, meu amor. No lelê eu vou bem, mas no lalá eu sempre me ferro. Eu quero entender de vocês duas o seguinte. Vocês acham tudo bem se tá no contrato? Vamos falar de contrato. Eu acho que relacionamento é contrato. Vamos falar de contrato. Se tiver no contrato lá, você pode pegar tal cara, você pode pegar tal moça, rola? Eu acho que relacionamento é um contrato. Realmente, eu acho que se for combinado entre as partes, o que cada um quiser fazer, eles fazem. Eu não vejo dessa forma, assim, que precisa seguir um padrão. A gente sabe que a instituição familiar mudou ao longo desses anos e as pessoas, elas têm muito mais acessos, elas terminam um relacionamento com muito mais facilidade, elas acabam tendo uma gama de pessoas ali para se relacionar muito maior do que acontecia antigamente, até pelas facilidades, pela rede social, pela tecnologia em si. Eu acho que desde que haja um consenso, eu acho que a estrutura dos brasileiros em si é mais monogâmica. Eu sou uma pessoa monogâmica, eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas eu respeito quem quer ter. E aí, Camila? Exatamente, da mesma maneira. Não tem como nós interferirmos ou julgarmos um relacionamento que nós não estamos. Então, se para aquele casal eles acham como normal isso, a nossa opinião é a que menos interfere, né? Eu não aceitaria. Num relacionamento meu, não faz o menor sentido. Agora, eu vi nas suas redes sociais que você acha que tem que ter regras para uma mulher se portar dentro de uma rede social. Quais seriam essas regras? Não que seriam regras, como eu falo. O meu bom conteúdo... senso, né, Camila? É bom senso. Exato. O meu conteúdo é mais conservador e tradicionalista. Então, um ponto que eu trago é o seguinte: mulher, se você não quer ser vista como um objeto sexual, não se mostre como um objeto sexual nas redes sociais. Então, é impossível eu estar ali no meu Instagram com 1 milhão de fotos de biquíni, 1 milhão de fotos me vulgarizando e esperar que um homem venha ali e queira ver o meu intelecto. Mas não pode postar uma foto de biquíni? Claro que pode. Mas você aparece o quê? De gravata? Não, aparece assim como eu estou aqui. Pode fazer entrevista na cama de lingerie? Mas o que eu falo assim, é hipocrisia. Não, eu falo assim, é hipocrisia. Não tem nada de errado a mulher aparecer de biquíni se ela quiser. Mas é hipocrisia ela julgar o homem que vai vir até ela e falar: gostosa, mandar um foguinho, mandar alguma coisa. Ela está expondo o corpo dela dessa maneira. Antônia é hipócrita. É isso que você está dizendo. Antônia, eles colocaram palavras na minha boca. Não, porque é o seguinte, eu recomendo... Ela não gosta do Na Cama da Gata. Eu recomendo muito, assim, pega você e seu marido um dia à noite, digita no YouTube, Na Cama da Gata. Meu, um espetáculo aquilo pra você assistir junto com o teu parceiro, a tua parceira. Meu, dá uma relação organizada. O que eu penso assim, tudo que eu posto, e imagino que vocês também, vocês postam com alguma intenção. Nós somos intencionais e estratégicos nas nossas redes sociais. Então, se eu postar uma foto expondo meu corpo, vulgarizando, eu tenho uma intenção, eu quero likes, eu quero curtidas, eu quero que as pessoas venham até mim. No meu caso, eu quero um bofe, eu quero um boy mesmo. Antônia, por que você aparece de lingerie, Antônia? Olha nos olhos da Camila e fala.
Lingerie, eu nunca mais postei lingerie, mas é porque eu não tô podendo mesmo, porque se eu tivesse eu postaria mesmo, entendeu? Mas não tô podendo, então a gente fica quieta. Mas, Paula, eu te faço uma pergunta. Você é casado? Sim. Você vê uma foto de uma mulher que postou um trecho de um livro. Ele não dá like. Trecho de um livro? Um trecho de um livro. Digamos, uma mulher que postou uma foto de um trecho de um livro, uma mulher que postou uma foto de um biquíni, ela toda de biquíni na praia se vulgarizando. O seu pensamento perante essa mulher é o mesmo? Olha, querida, depende. Pronto, respondeu a pergunta. Não, depende do seu objetivo, depende da articulação. Tudo na vida é uma questão de articulação, querida. Eu acho isso já discordo totalmente. Eu acho isso extremamente prejudicial até a fala, sabe por quê? Por quê? A fala dela? E também essa questão, por exemplo, assim, o que você sente quando você olha uma foto de uma mulher de biquíni? É justamente isso que a gente precisa desconstruir no outro. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam aquilo de uma forma mais naturalizada. A gente sabe que existem mulheres, existem pessoas que... a gente não está discutindo aqui o caráter de cada pessoa, mas você incutir isso dentro da sua cabeça, que a forma como a pessoa se veste está provocando uma reação de um outro... é o que causa os assédios, é o que causa os estupros, é o que causa... mas isso é impossível. Isso é impossível. Eu acho, daí eu discordo também. Então, quer dizer, é óbvio que tudo é sensualizado. O ser humano, ele vive de emoções e de estímulos. Sim, então, ou seja, é impossível ir, por exemplo, para Ipanema, ver aquele monte de homem passando de sunga para baixo, para cima, e você não fica tonto, entendeu? A mesma coisa é a mulherada. Mas isso não justifica você ter uma ação em virtude disso. Porque ela falou, por exemplo, a pessoa vai lá e curte, ou ela faz isso dentro das redes sociais, tudo bem. Mas a gente precisa entender que isso está muito dentro da cabeça. Quando a gente tenta normalizar isso através das fotos, das coisas, a gente faz com que o homem também veja de uma forma diferente. Tudo que vai ficando mais maçante acaba sendo mais normalizado. Então, assim, eu preciso ensinar a mulher a se vestir para que o homem olhe para mim e entenda que eu tenho valor, entende? Deixa eu só me despedir, só um minutinho. Eu preciso me despedir de você que nos acompanhou através do rádio. Muito obrigado a vocês pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, a gente segue aqui com essa discussão super gostosa para uma segunda-feira. Por favor, Camila. Então, Ju, mas eu vou te fazer uma pergunta. Descreva para mim, aparentemente, uma mulher conservadora. Descreva para mim como ela se veste, como ela se apresenta. Uma mulher conservadora, em regra, vai cobrir as partes do seu corpo, porque ela acredita que se ela mostrar aquilo, ela vai estar se vulgarizando. Ok. Descreva para mim uma mulher que trabalha com o seu próprio corpo. Uma mulher que trabalha com o corpo. Isso. Ela vai mostrar o seu corpo. Então, se você vê na rua essas duas mulheres, você vai conseguir imaginar já na hora qual é qual. Sim. Então, você mesmo acabou de se contradizer com o que você disse, que nós não podemos olhar para a pessoa e criar uma imagem dela sem que ela seja. Pode ser que essa mulher que está toda coberta, ela seja o oposto do que nós acabamos de falar, mas o ser humano é visual. Nós criamos uma imagem com base no que nós vemos em segundos. Então, assim, se a mulher hoje, ela está, que foi a pergunta que o Paulo fez, se a mulher hoje, ela está num ponto que ela quer ser vista, ela quer ser mais valorizada, ela quer buscar um relacionamento com determinado X homem com essas características, então o que eu falo é o seguinte: você precisa se portar, se apresentar e se comportar de maneira adequada a você conseguir aquele objetivo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho dados científicos aqui de um instituto de pesquisa, assim, que eu admiro e respeito, que é o Datafonta. O Datafonta, ele diz o seguinte: os conservadores e as conservadoras são os piores. Certo, Antônia? 95% deles são os piores. Sobra 5%. Gente, tem uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para Camila. Camila, vale tudo em 4 paredes? Que é isso, gente? São 11h57. Já na plena segunda-feira essa pergunta? É claro que vale. Vale, não vale? É uma dama na rua e... Olha só! Coisa bem, Arthur. Palmas. É o que eu falo, assim, nem o extremo é confortável. Nem o extremo é confortável. Quando eu falo assim, mulheres... Gostou, Antônia? Amei! Concordou comigo pela primeira vez? Eu concordei, mas eu concordei demais com essa sua fala, Camila. Não, quando eu falo
assim, nenhum extremo é confortável. Então, assim, mulher, se você quer ter uma imagem de mais respeito, uma mulher, você, por exemplo, é uma mulher da política. Você se veste, você se apresenta, você se comporta, você se comunica como tal. Então é isso que eu passo para as minhas seguidoras também. Sim. Se apresente, se mostre da maneira como você quer ser vista. Não tem nada de errado você mostrar seu corpo. Mas... Meninas, deixa eu agradecer muito a participação de vocês. Hoje estiveram com a gente a Juliane Galo, que tem o Instagram. Qual que é o teu Insta pro pessoal? É @Juliane Galo com Juliane 2 Galo, L's. com 2 L's. E a nossa Camila Pastório, que participou também. Obrigado. Qual que é teu Instagram? Obrigada, meu Instagram é Cami Pastório. Instagram, Show. TikTok, YouTube, em todos os canais. Esse foi o Ring desta segunda-feira e na semana que vem tem mais a notícia é que amanhã a gente volta, né? Amanhã